Olá, meu aluno, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio do ponto material na estática. Só que nós vamos pegar um caso particular, quando eu tenho apenas três vetores de força e entre dois deles um ângulo de 90 graus. Dessa maneira, é um exercício mais rápido e mais simples de resolver. Estou mostrando para vocês aqui três exemplos que no final dessa apresentação eu volto para explicar como resolver esses três exemplos. Beleza? Então, vamos para a nossa explicação. Vamos lá! Chegando na nossa primeira explicação, vamos falar primeiro sobre esses três vetores que eu estou fornecendo aqui. Eu tenho aqui uma força 1, uma força 2, uma força 3, três vetores que estão criando um equilíbrio no ponto, ou seja, a força resultante sobre esse ponto P é zero, ele está em equilíbrio. Mas o ponto que é importante para nós hoje é entender que entre duas dessas forças, o ângulo é de 90 graus. Reparou aqui? Entre F1 e F2, o ângulo é de 90 graus. E é isso que vai me interessar nesse exercício. Três forças em equilíbrio e o ângulo entre elas valendo 90 graus. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer, o que eu posso fazer para resolver achar o valor dessas forças ou a relação entre essas forças. Vamos lá! E olha só o que vai acontecer. Eu posso pegar, então, esses vetores, cada um deles, por exemplo, o F1, e deslocar ele aqui para cima, desde que eu mantenha o mesmo tamanho de vetor, mesma intensidade, que ele esteja na mesma direção. Vamos dizer que, nesse caso, horizontal, está na horizontal. E o mesmo sentido, nesse caso, ele está apontando aqui para a direita. Então, eu não alterei nada, eu só desloquei o vetor. F2 está vertical para baixo. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, vertical para baixo, com a mesma intensidade. Então, está na mesma direção vertical, mesmo sentido que é para baixo. E o F3 inclinado. Como são três vetores, eu posso fazer uma soma vetorial pelo método da poligonal. O que é o método da poligonal? Eu vou pegar o vetor F1 e, ao final do vetor F1, eu coloco a pontinha aqui, o comecinho da flecha do vetor F2. E onde é o final do F2, vem o F3. Olha só como é que vai ficar. Ele ficou desse jeito, F1, ao final do F1, F2, ao final do F2, F3. E entre o F1 e o F2, lembra que tinha um ângulo aqui de 90 graus? Olha lá, ele é importante para a resolução desse exercício. Bom, mais uma coisa, eu preciso saber transportar o ângulo que está aqui, na figura que foi dada, para esse ângulo no meu triângulo, que, aliás, é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Ó, detalhe importante. Então, formou um polígono, que é como tem três lados, é um triângulo retângulo. Bom, mas voltando aqui para o que me interessa, como fazer para transportar este ângulo para o meu triângulo? Repara que este ângulo ele está entre a minha linha inclinada F3 e a minha linha vertical. Ó, é um ângulo gerado entre a inclinação F3 e a vertical. Transportei buscando a mesma coisa, uma linha vertical e a linha inclinada F3. Olha lá, o meu ângulo está justamente entre a vertical e a minha linha inclinada F3. É assim que eu faço para transportar um ângulo. Eu olho entre que retas que ele está. E o legal é pegar a posição da reta, se é inclinada, se é horizontal, se é vertical, entre quais delas que ele está, e eu transporto este ângulo. Beleza? E aí, a partir daí, é só aplicar os conceitos da trigonometria. Seno, cosseno, tangente, olha só. Olha eles aí! Seno, cosseno e tangente. Vamos lembrar?
Definição de seno de um ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Volta aqui na minha figura do triângulo. O ângulo está aqui. Oposto é que está na frente do ângulo. Ó, oposto a ele é o F1. E a hipotenusa é sempre aquela linha que está, aquele lado do triângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o ângulo de 90 graus está aqui. Olha aqui minha hipotenusa oposta ao ângulo de 90 graus. Então, cateto oposto ao ângulo é o F1, e a hipotenusa que é oposta ao 90 graus é o F3, F1 sobre F3. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente é aquele que está ao lado do ângulo. Então, quem é o cateto que está adjacente ao ângulo, ao lado do ângulo? O F2, olha ele aqui, ó, adjacente sobre a hipotenusa, que é o F3, F2 sobre F3. Lembrando que catetos são sempre os lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus. Então, por isso que F1 e F2 são catetos. Hipotenusa é aquele que não está junto com o ângulo de 90. Ele está oposto ao 90 graus. É o F3. Sendo assim, a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, oposto é o F1, é um cateto. Adjacente ao F2, que é o outro cateto, que formam o ângulo de 90 graus. A partir daí, é só eu fornecer valores. Então, se eu der o valor do F1, por exemplo, e você conhece o seno do ângulo numa tabela, achar o F3 fica muito fácil, tá bom? Fazer uma equaçãozinha, multiplicaçãozinha cruzada, que não tem muito segredo. Pegou essa ideia? Vamos ver aplicado naqueles 3 exemplos logo no primeiro slide. Vamos ver aqui como fica. Olha só, eu tenho aqui um exercício clássico, onde eu tenho aqui um nó, uma emenda de fios, onde eu posso amarrar esses fios aqui nesse nó, nesse ponto. É o encontro entre os 3 fios. O fio B ele vem inclinado e está preso lá em cima, vamos dizer, no teto dessa estrutura. O FC ele está amarrado na parede aqui da estrutura. Repara que está bem na horizontal, né? Vamos considerar ele aqui na horizontal, 90 graus com uma parede vertical aqui. E aqui tem um peso, que é o peso do bloco A que está pendurado. Esse peso vai gerar a própria força de tração aqui nesse fio, no fio A. Então, o que acontece no meu exercício? Primeiro, por que eu desenhei dessa maneira as forças? Aqui existia só um fio. Por que eu desenhei o FB para cima? O objetivo desse fio é segurar esse nó para ele não cair, ele não despencar. Imagina que eu venho com uma tesoura e eu corto esse fio. Se eu cortar esse fio, esse nó não vai cair? Não vai despencar aqui para a direita? Então, qual é o meu objetivo? Não deixar cair. O fio tem essa função. Então, a força que o fio tem que fazer aqui é uma força para não deixar o nó cair. Então, ele tem que fazer uma força aqui, na direção do fio para cima, inclinadão para cima. Por isso que eu desenho o FB nessa direção, ou poderia chamar também de tração B, aqui para a esquerda e para cima, para não deixar o nó cair. Ó, pega a ideia aqui no fio C. O fio C, se eu cortasse o C, esse nó não ia cair para cá, para a esquerda? Eu não quero que ele caia. Então, qual é o objetivo desse fio? Para onde ele tem que fazer uma força? Vamos supor que você tivesse que fazer a força para segurar esse nó e não cair. Você ia ter que fazer uma força aqui para a direita, para não deixar esse fio cair. Esse nó cair, na verdade. E aqui não é um fio segurando, é um objeto que foi apoiado, o peso do bloco A. E peso é sempre vertical para baixo. Aí, na sequência, eu pego essas 3 forças e repare que o FC e o FA, como um está na horizontal, o outro está na vertical, entre eles o ângulo é de 90. E aí eu desenhei e redesenhei formando um polígono, como são 3 vetores, é um triângulo, só que em particular um triângulo retângulo. Então, olha só, o FC na horizontal, para a direita, o FA, onde acaba o FC, eu desenho o FA vertical para baixo. Onde acaba o FA, eu desenho o FB nessa diagonal. Ok?
A partir daí, é só trabalhar com seno, cosseno, tangente. Ah, mas como eu cheguei com ângulo de 30 aqui? Lembra do que eu falei no slide anterior? Olha a inclinação dos fios. Esse 30 graus, repara, ele está com a reta na horizontal e com a reta inclinada. Então, aonde eu vou desenhar esse ângulo de 30 graus? Com a reta horizontal e com a reta inclinada, igualzinho o que eu desenhei aqui em cima. Então, sempre observando aonde você vai, aonde estão as retas entre, ou melhor, esse ângulo está entre que retas para poder repassar o desenho, ou seja, eu tenho que olhar a inclinação dessas retas. Fechou? Vamos ver mais um exemplo. Olha só esse exemplo. É a mesma ideia. Única coisa assim. O FC está preso na parede, horizontal, ok? Aqui eu tenho pendurado um bloquinho A, ok? Peso do bloquinho A. Já aqui, esse fio B, ele passa por uma polia, uma roldana, e ele está segurando um bloquinho B, o peso do bloquinho B. Portanto, esse fio está sustentando o peso do bloquinho B. Então, a força ela ficou apontada aqui para a direita e para cima, porque é o peso do bloquinho B que está puxando ele nessa direção. Né? Puxando aqui, no caso, ficou para cima, puxando aqui para cima. Bom, mas vamos analisar isso aqui. Temos aqui, se eu cortasse o fio C, esse nó ia despencar para a direita. Se você estivesse segurando o fio C, você teria que fazer uma força aqui para a esquerda. E o peso do A, vertical para baixo. Repara, para ter um equilíbrio, sempre tem que ser um polígono fechado. Sempre um polígono fechado. Se ele não fechar o polígono, houve algum erro no seu desenho, ou ele não está em equilíbrio. Para ser equilíbrio, olha o que acontece aqui no desenho. Ele tem que ser um polígono fechado. Então, eu tenho FA vertical para baixo, FC horizontal para a esquerda, o FB inclinado para cima e para a direita. Fechou um triângulo. O ângulo de 60? Fácil. Olha ele aqui entre a reta vertical e a linha inclinada. Vertical e inclinada. Para resolver, seno, cosseno, tangente, simples assim. Tem mais um exemplo onde eu tenho duas forças inclinadas. Vamos ver como funciona no próximo slide. Vamos lá. Olha ele aí! Tenho duas forças inclinadas, problema nenhum, problema nenhum. Repara que o ângulo entre elas é 90, vai dar certinho o nosso exercício. E olha, se ele não tivesse dado o valor de 90, só o 30 e o 60 aqui, eu ia poder concluir. Fácil, porque se essa figura é um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180. Então, se eu tenho aqui 30 e 60, já é 90. Óbvio que falta 90 para dar 180. Descobri o ângulo que estava faltando aqui entre o FB e o FC. Por que eu desenhei o FB e o FC dessa maneira? Porque eu tenho que imaginar assim. Imagina que eu corto o fio B. Cortei o fio B. Você tem que segurar o fio B para que esse nó não caia. Então, que força que você tem que fazer nesta direção, inclinada e para a esquerda, para que esse nó não caia. Mesma coisa o C. Se eu cortar o fio C, você tem que fazer uma força para cima e para a direita para segurar o fio C. E o peso do A puxando ele para baixo. Fecha exatamente a figura de um triângulo. Às vezes, o aluno começa a ter alguma dúvida aqui, como colocar esse ângulo, porque os 60 graus está entre a horizontal e a inclinada. Eu não tenho horizontal e inclinada. 30 graus está entre a horizontal e a outra inclinada B. Não tenho essa reta horizontal. Bom, aí qual é o truquezinho que eu vou ensinar para vocês? Vem bem nesse ponto que ele está preso no teto e traça uma paralela com a linha vertical. Ou, simplesmente, traça uma vertical. Tanto aqui no ponto, na extremidade do que chamou aqui de A, né? Na verdade, eu chamei de A o peso do bloco A, ficou um outro Azinho aqui. O que importa é ter saúde, tudo bem? E no ponto B,
Aqui você tem também uma vertical para baixo. Para baixo não, porque não tem sentido, né? Só uma vertical. E aí eu precisava saber o ângulo entre a reta inclinada e a vertical, porque é o que acontece aqui. Eu tenho uma vertical e a reta inclinada. Ora, se essa linha é horizontal, essa linha é vertical, entre a horizontal e a vertical tem 90. Se esse pedacinho já é 30 graus, eu preciso do complemento dele. E o complemento de 30 para dar 90, 60. E o contrário aqui, se é 60, o complemento é 30. E foi assim que eu descobri esses ângulos. O FB, que está aqui, ó, nessa inclinação, eu tenho que pegar o ângulo entre FB e a reta vertical. Então, entre FB e a vertical, deu 60 graus. Entre a FC e a vertical, deu 30 graus. E o ângulo de 90, cadê? Está entre o FB e o FC. Montado o meu triângulo, vamos para o seno, cosseno. Agora vai trabalhar com 30 ou com 60? Tanto faz, turminha. Tanto faz. Repara só. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E seno de 30, cateto oposto FB, sobre hipotenusa, que é o FA. Seno de 60, cateto oposto FC, sobre hipotenusa FA. E assim você faz a tangente, cateto oposto, cateto adjacente. E aqui eu deixei um exemplo com o valor do peso do A, 100 newtons. Então, quer dizer que essa força A vale 100. E olha como é fácil. Cosseno de 60 é um número conhecido, vale meio, 1 sobre 2. FA é 100. Achar o FB é fácil, faz uma multiplicação cruzadinha. A mesma coisa você faz aqui embaixo, porque já tem o FA, então acha o FC, e assim você desenvolve os exercícios. A ideia aqui não era resolver o problema propriamente dito, mas ensinar a técnica quando tem 3 forças em equilíbrio, um ângulo entre elas de 90 graus, que é bem rápido e fácil a resolução para achar os valores das forças entre eles. Tá bom? Deu para ter uma ideia? Deu para pegar o jeitão de fazer? Agora precisa praticar, fazer exercícios. Bom estudo, boa sorte, um abraço newtoniano. Até mais. Fui, tchau.